Como será o novo normal das baladas? Facundo Guerra, empreendedor visionário, mestre e doutor em ciências políticas, também conhecido como Rei da Noite Paulistana, é sócio fundador do Grupo Vegas e hoje dirige cerca de 10 negócios espalhados pela região central de São Paulo, como a balada alternativa Cine Joia, a Pop Yacht, o Bar Arcos no subsolo do Teatro Municipal ou o Bar de Jazz Blue Note, entre outros. No momento, todos estão fechados. Vou começar abrindo a entrevista perguntando para você como é que ficam as baladas na pandemia e como é que a pandemia afetou os seus negócios. Bem, para afetar os meus negócios é relativamente simples de responder. A gente foi completamente dizimado. Eu acho que muito provavelmente metade dos negócios vão existir, que existiam pré-pandemia, vão existir 3 meses depois da pandemia. Porque tem uma quebra que vai acontecer agora, né? Que é fruto, enfim, dos 4 meses parados, ou 5 meses parados, e tem uma quebra que vai acontecer no futuro quando esses negócios não conseguirem recuperar o caixa, já tiverem esgotado todos os recursos de empréstimos, as operações estiverem faturando mal, e vai ter, acho que estão, depois de 6 meses do reinício das atividades, a gente vai ver uma segunda onda de quebra. Então, provavelmente o mercado vai ser dizimado entre 40% e 50%. Os negócios que conseguirão sobreviver são aqueles que têm os custos relativamente baixos. Tem uma outra coisa que também vai acontecer pós a pandemia, que é a gente vai ver muito rapidamente o incremento de empreendedorismo alimentar. Gente que perdeu seu emprego e que agora está fazendo pão para vender fora, está fazendo refeição congelada, que é um jeito de sobreviver. E isso vai também acabar afetando os negócios. A digitalização e a virtualização fez com que as pessoas ficassem em casa. Então, depois da primeira onda otimista, em que todo mundo volta e começa a frequentar de novo restaurante e bar, eu acho que as pessoas vão tender a acreditar que, pô, eu posso ficar em casa, inclusive porque vai ser mais barato. Então a gente vai ver quebra de cadeia de cinema, de restaurantes de fine dining, que são restaurantes que têm uma experiência Mais chiques. mais ticket, sabe, mais cara. Baladas, por exemplo, eu não sei se as baladas voltam do jeito como eram antes, ou se elas vão procurar lugares a céu aberto, mais ilegais ou menos contidas dentro de um espaço físico, como era uma boate na década de 90. Então, basicamente, para eu fazer um chute de como vai ser o futuro, casas de show mais intimistas, menores, porque eu tenho negócios em várias dimensões de entretenimento. Restaurantes vão ficar mais baratos e vão apostar no clássico, em menus mais enxutos, com uma operação mais enxuta. Talvez a gente não veja garçom nesse restaurante ali no futuro e tudo seja pedido por aplicativo. A gente só tenha comida. Casas noturnas vão ficar mais intimistas, menores, e vão precisar de redução do valor de aluguel para continuarem sobrevivendo. Muitas vão quebrar, as independentes e pequenas vão quebrar. Grandes eventos, acho que a gente só vê em 2021, depois de junho de 2021. Cinema, eu acho que poucos sobreviverão pós-pandemia, mesmo porque todo mundo agora tem muita opção de streaming, inclusive o próprio Belas Artes acabou de abrir uma opção de streaming, tem Mubi, então tem opção de streaming para todos os gostos, dos mais nichados cinéfilos até o blockbuster pipoca. Eu acho que o cinema vai ser difícil. No modelo passado ele vai ser de difícil recuperação. Talvez a sala de cinema seja mais ou menos como ouvir vinil nos dias de hoje, sabe? Tem também drive-in agora, né? Começou com... Mas eu acho que isso não... Você acha que o drive-in não vai pegar? Né? Não, porque ele não te entrega nada. Ele não te entrega socialização, ele te entrega uma experiência de tela ruim. Ele funciona muito agora no começo porque é uma novidade, porque as pessoas estão também querendo Entediadas. sair de casa. Como uma novidade eu acho muito legal, mas não faz o menor sentido. Não fecha a conta financeiramente falando.
Eu li uma reportagem do Nexo falando sobre como que a pandemia é afetada na economia noturna, que você deu entrevista para eles também, e você comentou que nenhum empresário tem caixa para manter um negócio por mais de 3 meses, né, para pagar os funcionários, manter o local. Você acha que, então, assim, os donos de bar e principalmente, balada não abriu também, no caso. É mais vantajoso deixar os negócios de economia noturna, bares, por exemplo, restaurantes fechados nesse início de reabertura? Você pensa que não vale a pena? Não- o bar não é digitalizável. Qual que é o maior concorrente do bar? O Tinder. Que o Tinder agora cada vez mais é um lugar. Então tá mais fácil para os aplicativos e para os espaços digitais se transformarem em lugares do que um bar se digitalizar. Então o Tinder já não é mais o que era da match. Agora você pode, por exemplo, fazer um chat por vídeo e você pode eventualmente. Então todas aquelas etapas do date até o casal se formar, que antes eram feitas em bares ou restaurantes, agora pode ser feito virtualmente. Então o Tinder cada vez mais é um lugar. Os games são cada vez mais lugares. O computador cada vez mais é um lugar. A gente já se deu conta que apesar de ser uma experiência pobre de contato humano, de alguma forma ela existe, de alguma forma a gente consegue. A gente vai se adaptando, entendeu? Uhum. Se a gente fosse se encontrar, mesmo que fosse num mundo pré-pandemia, seria quase impossível. Então a gente vai construindo novas maneiras de lidar com essa digitalização. Agora o bar vai ser sempre um lugar, vai ser sempre o lugar do encontro, do olho no olho, Então do não abraço. vai perder, tipo, mesmo depois da pandemia não vai perder, pode ser que perca alguns clientes para o mundo virtual, mas não é uma coisa que está entrando em decadência, tipo, substituir encontros físicos por encontros virtuais. Você... Não, acho que isso é uma coisa da natureza humana. A gente nunca vai querer, a gente vai sempre precisar de contato. Somos animais políticos, sociais, não tem como virtualizar tudo. Todo mundo explode de depressão se ficar virtualizando tudo, porque o contato com o outro é a chave para a felicidade do homem, do humano, né? Uhum. Não tem como você apagar a nossa história social de formação de animal político, de humano, com 3 meses de pandemia. O bar vai continuar sendo relevante. Só que talvez a gente tenha que se digitalizar um pouco mais, talvez que a gente tenha que fazer. A gente sempre fala de virtual e real, né? Digital e real. Agora eu acho que cada vez mais o digital começa a se transformar em real e o real precisa se aproximar do virtual, até que as duas coisas se fundam. Como que as casas noturnas e os bares vão poder se adaptar a esse novo normal? Eu acho que a gente vai ter que disputar espaço público para continuar existindo. Vocês estão pensando, não sei, em algum dos negócios de vocês, o que vai... Tipo, o Bar dos Arcos, por exemplo, é um lugar bem fechado, né? Porque, Mas inclusive no subsolo, agora no retorno a gente coloca todas as mesas iluminadas distanciamento. do lado de fora. A gente ocupa a rua. A gente ocupa a calçada do municipal. Ah, entendi. Então, até o final do ano a gente está do lado de fora do municipal. Ano que vem a gente entra no municipal. E as baladas só voltam, o iate e a Lion só voltam ano que vem, quando tiver vacina mesmo. Só provavelmente ano que vem. Qual é a importância da balada na vida dos paulistanos? Eu acho que a balada é um ritual de passagem, né? Da adolescência para a vida adulta. Então é um lugar onde que a gente usa como um playground de jovem adulto. Como, por exemplo, é a formatura, como, por exemplo, é a primeira viagem sozinho para o exterior. A balada está nesse lugar onde você está independente e pode exercitar a tua vida adulta. Talvez ela não seja tão mais importante como um ritual de passagem daqui a alguns anos, entendeu? Toda pessoa que faz 18 anos, a primeira coisa que ela quer fazer é ir para uma balada, porque tem um desejo da vida adulta. Talvez a gente fique esse momento que marcava a vida adulta, talvez ele não faça mais sentido no futuro. Talvez a gente se infantilize. Então, para mim, a importância é isso. A balada mesmo é esse ritual de passagem. Tanto é que se você vai numa balada hoje e você vê alguém com mais de 30 anos de idade, você fala, não cresceu? Né? Porque você olha a sua volta, só tem gente de 20 e poucos. Aí você fala pra pessoa, nossa, esse daí não cresceu, é o tiozão da balada.
ou Tiozão Suquita. Então a balada é esse momento da passagem e da catarse, do escapismo, né? De você dançar e tudo mais. Mas eu acho que ela vai, a gente vai, esse ritual ele vai ser repensado em muito pouco tempo. Mesmo porque sair para balada é caro, né? Eu sempre usei a balada como uma ferramenta para ressignificar lugares que estavam abandonados. Tem uma dimensão simbólica maior do que simplesmente fazer uma balada, aquilo que eu faço. Eu já usei a balada para falar sobre ser paulistano, para levar o paulistano de volta para o centro, para fazer o paulistano se apaixonar de novo pela sua cidade, para falar de algo maior. E a balada era só um instrumento, depois virou o bar, depois o centro cultural, depois o cinema, depois o restaurante. Então eles são estruturas onde eu agrupo humanos. É só para dançar e para beijar e para beber? Num primeiro nível é, mas é também para discutir São Paulo. Eu ia perguntar, você acha que o empresário, hoje em dia, ele deve ter, ou pelo menos é bom ele ter uma filosofia ou uma preocupação por trás do que ele faz? Eu já me perguntei isso muitas vezes e eu acredito que cada vez mais consumir vai ser politizado. A gente já está vendo um monte de empresa sendo cancelada, um monte de empresas sofrendo um revés político. Dá para citar de Ravan, a Madeiro, a Bombril, por causa das besteiras, por não estarem conscientes com o espírito do tempo. Eu não acho que propósito por si só acaba sendo uma razão para você fazer um negócio. A gente sempre fala de propósito, mas uma hora cansa de ouvir empresa que a gente sabe que está interessada só em lucro pagar de Madre Teresa de Calcutá. A gente sabe que elas estão enganando a gente, porque ninguém que é realmente generoso, caridoso, altruísta, fica o tempo inteiro falando, pô, eu sou o cara mais. Acabei de dar R$ 5 na rua, ou faz um stories porque você está dando R$ 5 na rua. Ninguém faz isso. Mas eu acho que cada vez mais, agora a gente está falando da era do propósito na comunicação. Então todo mundo está tentando encontrar seu propósito quando você trabalha numa empresa. Eu acho que a gente vai sair rapidinho para um lugar onde o que, que eu posso o que, que eu posso te ajudar na sua transformação? Como que eu posso te ajudar na sua transformação? Acho que aquelas empresas que são mais plugadas agora nesse espírito do tempo, elas falam disso. Eu, como que eu posso te transformar? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso, através dos meus produtos, ser quem você quer ser ou falar sobre quem você acha que você deve ser? Como que eu posso te refinar, te aprimorar? Que ferramentas que eu tenho ao meu dispor que podem te ajudar a ser alguém melhor? Então eu não estou comprando um tênis da Nike, por exemplo, ou eu não estou comprando a ligação da Nike com o movimento Black Lives Matter. Eu estou comprando uma ferramenta que vai me ajudar a fugir de um infarto. Na comunicação, Nike hoje fala muito sobre Black Lives Matter. E eu acho que em Uhum. algum momento a gente vai falar. A gente sabe que não é verdade, porque por mais que eles falem que Black Lives Matter, os executivos negros dentro da Nike devem representar 10%, 15%. E olha que é uma empresa que tem diversidade. Então não adianta, a gente sabe que é hipócrita a gente falar da porta para fora Black Lives Matter, mas da porta para dentro não ter executivo negro. Ou não ter executivo trans, ou executiva trans. Então, acho que a gente vai começar a perceber que tem uma dissociação entre discurso e ação. O propósito vai acabar e a gente vai começar a ver empresas que falam: bom, tá, então eu quero que você seja a sua melhor versão de si mesmo. Como que eu posso te ajudar? E você, eu queria, tipo, você é dono de vários bares e, enfim, baladas que têm estilos um pouco diferentes, né? Tem algumas, uma pegada diferente. E aí, consequentemente, acaba atendendo uma galera, um público também que diverge entre um ou outro. Como que geralmente é o seu processo de concepção desses espaços? Então, assim, para mim, lugar e região estão muito determinados. Assim, para mim é sempre centro de São Paulo. E por que que o centro, assim? Porque o centro é um eixo que fala. São Paulo não é uma cidade, né? São Paulo são múltiplas cidades. São Paulo é uma alucinação.
Então, uma Moca é uma cidade, Tatuapé é uma cidade, Morumbi é uma cidade, Jardim Europa, Gerencia é uma cidade, Higienópolis, Zona Oeste é uma cidade. Cada zona é uma megalópole, Uhum. maior que algumas capitais do Brasil, se você for falar só de uma zona aqui em São Paulo. Então, as identidades elas não conseguem se ligar porque cada região tem o seu próprio centro. Mas para você desenvolver uma identidade que não passe pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo estresse, pela violência, pelo trânsito, pela poluição, que são as identidades de paulistano, a gente precisa olhar para o passado. E o passado é o centro da cidade. Foi ali o eixo que fundou essa cidade. A gente partiu dali. Então, se a gente quer falar sobre paulistano no futuro, a gente tem que olhar para onde a gente começou. Eu não quero mais ser reconhecido a mim como paulistano que sou, eu não quero ser reconhecido pelo trabalho, pelo dinheiro, pela violência, pela poluição, pelo estilo, pela qualidade de vida cagada. Eu quero ser reconhecido pela cultura, pelos serviços, pela arte, pela Semana de 22, pelo nosso passado que é que é dolorido, mas também é um passado de transformação através da cultura. Eu quero menos Borba Gato e mais Mário de Andrade, sabe? E para isso Uhum. eu tenho que voltar para o centro. Eu não posso olhar para Santo Amaro ou para o Morumbi. É uma imaginação, é uma ilusão coletiva. Eu tenho amor pelas pessoas que vêm para São Paulo. Os paulistanos são os brasileiros que eu julgo os mais legais desse país, porque aqui é meio Serra Pelada, né? Quando Uhum. você, quando a tua ambição fica pequena demais para tua cidade, você vem para São Paulo. Quando a tua sexualidade fica oprimida na tua cidade, você vem para São Paulo. Quando teu sonho fica grande demais, você vem para São Paulo. Então aqui é o lugar onde os sonhos nascem e morrem. Eu entendo que você fez engenharia de alimentos, né? E que você depois fez uma pós-graduação em ciências políticas, fez até jornalismo internacional, né? Eu queria te perguntar qual que é a leitura que você faz da pandemia, dentro da perspectiva da sua formação. A pandemia e a maneira, ela evidencia os humanos, né? E a nossa relação com ela fala muito sobre a gente. Então, do evento em si não dá para falar nada, dá para falar do reflexo desse evento em nós. E aí, é, eu gostaria de pensar que ela é um aviso doloroso das dores que estão no futuro por causa de mudança climática, aumento de desigualdade social. Mas a gente percebeu que nem com 100 mil mortes, que é um evento que eu acho que há muito tempo o Brasil não via, a gente vai conseguir transformar nosso comportamento. Talvez com 1 milhão de mortes, talvez com 10 milhões de mortes, talvez com 100 milhões de mortes, aí a transformação venha. Mas agora ela não veio. Então a desigualdade social só aumentou. Eu acho que o vírus é o menor dos nossos problemas agora. Para o vírus, a gente consegue, num esforço humano coletivo, construir uma solução. Visto que a gente está conseguindo fazer uma vacina viável em menos de 6 meses, talvez. Viável, Falaram de junho, né? Espero que sim. não, a gente começou a falar da pandemia em janeiro, vai, globalmente. Em julho, a gente já tem os primeiros anúncios de um tipo de vacina que tenha certa viabilidade. 6 meses a gente consegue consertar. Agora, 4 graus no aumento da temperatura mundial do globo, a gente não vai conseguir consertar. Porque é um evento muito complexo e catastrófico. O vírus, ele é um agente. Ele é muito mais, ele não é vivo. Ele não está no campo dos vivos e nem dos mortos. Não está no campo das coisas e nem dos seres. Ele é um agente. Ele fala, ele está num lugar que é inexplicável. Por isso que ele evidencia, como um agente, ele evidencia o nosso pior e o nosso melhor. E ele é simples no sentido de que ele é tecnologicamente a gente consegue controlar, a gente conseguiu, porque ele é muito simplesinho, né? Só tem RNA, então a gente conseguiu em poucas semanas a gente já tinha ele mapeado inteiro. Em pouco tempo a gente conseguiu desenvolver uma vacina. Agora, um aumento de 2 graus, 3 graus na temperatura, na temperatura mundial, vai gerar uma série de
eventos catastróficos cujo controle não depende do Brasil, da China, dos Estados Unidos, porque é um esforço coletivo. Só que a gente não consegue mais se ver no coletivo. As fronteiras estão cada vez mais fechadas, a direita assumiu boa parte dos países no mundo, o discurso do outro como inimigo está cada vez mais evidente. Então, algo que vai precisar de uma colaboração global, que seria o aquecimento, o vírus vem para deixar fechar as fronteiras. Então, aquilo que eu pensei que poderia ser uma espécie de um catalisador, e a recessão vai fechar ainda mais as fronteiras, advinda do vírus. Então, aquilo que eu pensei que poderia ser um evento catalisador para uma transformação enquanto espécie da gente, o muito legal, uma coisa que o vírus fez foi nos fazer enxergar como espécie, como humanos, e não como brasileiros ou norte-americanos, porque todo mundo teve que lidar de alguma forma com esse vírus. Então, a ponto que isso é verdade, que quando o vírus bateu na China, no final do ano passado, ninguém achou que ele viria aqui para o Brasil, porque o que acontece na China é muito distante da gente. Então a gente pulou o carnaval com o vírus aqui como se não houvesse amanhã. E disseram que já estava circulando, né? Tipo, E não tem como você. A gente não se vê conectado com os outros lugares do mundo. Agora, isso só tinha acontecido quando o humano chegou na Lua. Foi também o último evento, nesse caso positivo, em que a gente se via como humanidade. A gente chegou no nosso satélite. E antes disso não existia um outro evento na história da humanidade que nos conectasse. Eu acho que é um evento assim que como a crise ambiental, vai, vai nos unir as colocar. pessoas, assim, uma sensação de coletividade, se Eu diz. esperava que isso fosse acontecer, mas não vai acontecer. Tá cada um cuidando do seu próprio rabo, tá cada um cuidando da sua própria vida, tá cada um tentando salvar o seu. Nossa elite, ela não se vê conectada com o resto da. Não existe uma ideia de todo, especialmente aqui no Brasil. Não tem ideia de todo, tem uma ideia só de classe, da minha família, dos meus privilégios, porque eu mereço, porque eu posso, porque eu venci na corrida da meritocracia. Então, acho Entendo. que assim, ele é um um tiro, e eu te digo, é um tiro de festim, a Covid, apesar de vitimar centenas de milhares de pessoas no mundo, mas eu acho que ele é um tiro de festim quando comparado aos desafios que a gente vai ter pelos próximos 20 anos. E que a gente não tem nenhum controle. Desses a gente não vai ter mais nenhum controle. A gente teria agora. Mas mesmo que a gente parasse de emitir carbono agora, magicamente, em todo mundo, a gente ainda teria que sofrer as consequências. E que seria uma solução só colaborativa, não seria uma solução que pensasse em fronteiras. Mas a elite mundial, o capital não tem fronteiras. Então, a elite mundial não tem fronteira. Os bilionários, eles não têm fronteira. Mas os povos têm. Então, eu acho que é um. Eu não consigo ser muito otimista com relação ao futuro. O desembargador, que a gente vê isso na nossa cara, o desembargador que rasga uma multa e joga na cara de um policial. Enquanto que a juventude negra é executada. A gente vê isso. A gente não pode pensar a tal da democracia que a gente acreditava que existia nos gregos, ela hoje virou uma miragem. Porque a gente tem uma plutocracia, a gente tem uma teocracia, a gente tem. Eu acho que tem a democracia é muito lenta. Ela exige muita discussão, ela exige muita escuta, ela tem uma velocidade que é completamente diferente do mundo de banda larga que a gente vive hoje. Os problemas acontecem na razão de gigas por segundo. Enquanto a democracia ainda é um modem de 24.8 tentando fazer uma conexão com a internet. Não dá, não tem como. A democracia é o grande gargalo. O Estado é o grande gargalo. Porque o Estado está para defender os interesses dos políticos que só querem renovar os seus próprios mandatos
e dos mandantes do dinheiro que vão, no final das contas, financiar essas campanhas novamente. Então, o Estado ele é só um protetor do capital, da propriedade privada, do capital, um detentor da violência. Então, é muito difícil você pensar que, no momento que a gente vai precisar de colaboração para resolver um problema que é da espécie, os estados eles vão permitir que isso aconteça. Porque no momento que a situação por conta da Covid vai apontar para uma recessão histórica, cada um vai proteger e vão ser protecionistas e vão dizer que o problema está no inimigo. O Trump fala, não, o problema é dos chineses, o problema não é meu. Esse vírus deveria se chamar vírus... Aí vem o racismo, aí vem esse ódio projetado no outro, naquilo que nem é inexplicável, porque é um evento que está no campo do inexplicável. Por que que aconteceu agora? Porque aconteceu. Não adianta. No início da década, né? No início da década de Porque isso é um evento 1900. fundador do século XXI. O século XX não começou em 1900, começou em 1916, 1917, quando teve a Primeira Guerra Mundial. Esse é o evento que funda o século. Da mesma forma como o século XXI não começa em 2000, a gente em 2010, até o final de 2000, até o começo de 2020, a gente estava ainda lidando com a esteira do século XX. As novas mídias, as redes sociais, a internet. Agora que a gente tem um evento que pauta e Marcou. vai marcar o próximo século, que é um evento em que somos nós contra a natureza, ou a natureza contra nós, para ser mais preciso. E ela tá ganhando nesse O momento. fundador do próximo século. Não é agora que a gente tem que olhar e falar, tá, fudeu, como que a gente resolve os estragos que a gente cometeu no século XX? Agora a gente tem que lidar com os problemas que a gente resolveu criou no século XIX e no século XX. Só que eu também não acho que a gente vai conseguir fazer isso por tecnologia. O que acontece é que e eu tô cada vez mais convencido disso, os ricos do país, os bilionários, eles se descolaram da humanidade. Ele tem seus jatos, eles têm seus bunkers, eles têm suas ilhas, eles compraram a Nova Zelândia inteira, eles compraram a Patagônia, a Terra do Fogo, eles têm e eles eu até acho que se descolaram porque eles sabem do problema do clima, só que eles tomaram uma decisão de não fazer nada porque eles sabem que eles vão sobreviver e eles sabem que talvez uma maneira de resolver o problema seja diminuindo 50% da população mundial. Então o que eles estão fazendo é deixar morrer, que aí a gente entra na necropolítica de novo. Bom, a gente está com um problema populacional, a Terra comporta muito mais gente do que a gente fala que daqui a 20 anos a gente vai ter mais 2 bilhões de pessoas. Essas pessoas não param de se reproduzir, estou falando de acordo com o discurso de um bilionário. E se eu falar de controle populacional, vão me chamar de eugenista. Deixa estar que a natureza cuida. Os oceanos vão subir. Livro Empreendedorismo para Subversivos. E o curso que você recém lançou agora na pandemia, né, que é o Empreendedorismo à Prova de Crise, eles trazem uma visão do que é ser empresário, o que o empresário de hoje em dia deve tentar ser. Mas acho que a pergunta tem que ser o que o negócio que esse empresário está abrindo deve ser. Não o empresário em si. Porque eu acho que a gente tem uma educação que não é voltada para o empreendedorismo aqui no Brasil. Então, empreender no Brasil já é um dos lugares mais tóxicos do mundo para empreendedorismo. É um dos lugares que o Brasil é muito burocrático, não tem crédito. A gente não recebe uma educação que é voltada para o empreendedorismo, que é uma formação mais generalizada, que é uma formação muito voltada para como que eu vou ter um emprego. Então, vou ser engenheiro, vou ser jornalista, eu vou ser É arquiteto. setorizada, né? Setorizado, assim. Verticalizada, é instrumentalizada para o emprego. Só que o emprego vai desaparecer, tal como a gente conhece, ele vai desaparecer. E as pessoas não adianta, elas vão ter várias carreiras, vão exercer vários papéis ao longo da vida, elas têm que ser flexíveis.
Especialmente quando você está falando de emergência de inteligência artificial, de robótica e tudo mais. Então eu julgo que o que a gente chamava de sucesso, as nossas métricas de sucesso, que eram ter dinheiro, ter carro importado, apartamento e o que quer que seja, precisam ser redimensionadas. Porque infelizmente poucos de nós vamos ser felizes se a gente desejar, se a gente comparar o nosso sucesso, a nossa felicidade com o sucesso financeiro. O que eu estou dizendo é que a partir de um determinado nível, um teto na tua cabeça, 3 refeições, um banho quente e relações afetivas fortes, mais dinheiro não vai te trazer mais felicidade. Isso é cientificamente comprovado em diversos estudos no mundo. É só você googar. O tal velho ditado que dinheiro não traz felicidade é verdade a partir do ponto em que você tem o necessário para ter um estilo de vida que te permita não pensar em dinheiro ou não ficar com medo de perder o mínimo que você precisa para prover ou para dar uma vida confortável para os seus filhos ou aquelas pessoas que dependem de você. A partir desse pressuposto, que eu não consigo ligar sucesso a dinheiro, porque eu conheço também muita gente que é muito rica e muito infeliz, eu digo que o negócio ele precisa ser uma forma de você se expressar. Da mesma forma como é um quadro para um artista, uma partitura para um músico, um palco para um ator, um negócio ele precisa expressar uma visão de mundo, porque tem algo na criação que é inexplicável. Quando você consegue construir algo na tua cabeça e você consegue colocar esse algo para fora e as pessoas ocupam esse algo, acontece uma coisa que se chama epifania, que não dá nem para explicar se você nunca sentiu. É indizível, é um dos momentos de felicidade mais catárticos assim que eu já sofri, que eu já tive na minha vida. E eu fico procurando isso o tempo inteiro com os negócios que eu estou procurando. O dinheiro vem no segundo plano, porque eu não vou comprometer a minha maneira de ver o mundo, eu não vou comprometer as pessoas com quem eu trabalho em nome do dinheiro. Eu não vou fazer isso. Porque a busca pelo dinheiro fez com que a gente chegasse nesse limite histórico hoje. Não existe nada barato. Você vai comprar um hambúrguer de 1,99, uma cadeia de fast food, ele não é barato. Ele é barato para você, mas ele está destruindo. Ele é muito caro para o teu filho e ainda mais caro para o teu neto. Então, é uma visão menos individualista do que é vantajoso e tem uma visão no futuro de que aquilo que você está consumindo agora representa para as próximas gerações, entendeu? Então você tem que levar em. Se você for pensar só em dinheiro, de repente você vai ficar muito rico vendendo hambúrguer a 0,99 ou esfirra a 0,99. Seus filhos eles não vão conseguir usufruir essa riqueza. A não ser que você compre e tenha ficado rico o suficiente para comprar uma ilha que provavelmente vai desaparecer quando os mares subirem 1,5 a 2 metros. A não ser que você viva num bunker. Então eu falo desse tipo de empreendedorismo que eu acho que ele é a única força transformadora social hoje. Não dá para esperar que a mudança que a gente precisa mais urgente venha das grandes corporações. Elas não estão ligadas a um lugar, elas são extrativistas. Independentemente do discurso de propósito que tenha uma corporação, eu trabalhei em muitas delas, você tem que fazer lucro. Ponto. Não dá para confiar nos estados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem um estado, a gente tem um teatrinho de mau gosto, com um bufão no poder, na minha opinião, que não é um estado, é um desgoverno. Então, a única maneira de transformação com mais volume é através do empreendedorismo. Mas também não pode ser um empreendedorismo que emule a busca de lucro a qualquer custo das corporações, porque senão vai dizimar mais ainda. O empreendedorismo ele tem que ser uma força transformadora. E isso passa por educação. Então, daí vem o livro, daí vem o curso, daí vem outras coisas que eu estou tentando fazer para falar para os empreendedores: está tudo bem se você não fizer tanto dinheiro assim. Mas é difícil de vender essa ideia para um empresário, né, brasileiro. Eu não estou pensando no empresário brasileiro. Esse só pensa em si. Eu estou pensando naqueles que vão precisar empreender agora que eles não têm mais emprego, ou que se cansaram da corporação, ou que querem que os filhos tenham algum tipo de futuro. A elite brasileira está além da salvação. Eu não consigo, não dá para falar com eles mais. Eles se isolaram, se fecharam. Óbvio que tem honrosas exceções, mas são exceções.
Então, eu não estou mais interessado. Como eles tampouco estão interessados em mim, diga-se de passagem. Então, acho que agora é a hora também de eu não me interessar mais por eles e que a sociedade civil, os pequenos empreendedores, construam uma nova narrativa. Porque essa narrativa do lucro a qualquer custo, da acumulação de bens, da prosperidade, do que é teu, da meritocracia, esse discurso ele não existe mais. A gente está vendo ele, não se sustenta. O mundo chegou aonde chegou por causa de homens brancos, de heterossexuais, que no final das contas, que tem a cabeça branca, tem lá seus 50, 60 anos, como eu, de classe média, que destruíram tudo à sua volta numa visão egocêntrica e individualista de sucesso, que precisavam acumular Ferraris e jatos particulares. Eu acho que a existência alguém com um jatinho é pornográfica. A existência dos bilionários é pornográfica. O fato desses caras da Amazon, por exemplo, para citar um exemplo na gringa, ter pago tão pouco imposto nos últimos anos, porque fica reinvestindo dinheiro em R&D para conquistar cada vez mais, é engraçado porque o comportamento da elite ele reproduz exatamente o do vírus que a gente está. A gente não está vivendo só uma crise no campo da saúde, é um no campo do capitalismo também. Não estou dizendo que a gente precisa de socialismo, eu também não sou comunista, eu também não sou socialista. Eu sou capitalista, eu gosto de lucro, eu não estou querendo abrir mão dele. Eu só acho que o meu lucro ele não precisa ser tão alto assim a ponto de custar a felicidade da minha filha ou das pessoas mais próximas a mim, porque realmente a gente, a não ser que eu seja um negacionista, enfie minha cabeça na terra como um avestruz, não dá para dizer que o mundo não está esquentando a cada dia mais, não dá para dizer que a gente tem cada vez mais desigualdade social, não dá para dizer que as pessoas estão vivendo cada vez mais com medo. Se a gente não parar isso em algum momento, a gente não vai ter futuro. Então são homens como eu que fizeram a gente chegar em 2020 num limite histórico como espécie. A gente pode negar isso. Pode ser tecnotópico e falar que a gente vai ter um Deus ex machina que em algum momento uma tecnologia vai nos salvar. Eu acho pouquíssimo provável. Mesmo porque esses mesmos bilionários estão comprando bunkers, e estão comprando fortes, e estão comprando terras. Se eles que estão no controle da informação, que estão no nosso central da informação e têm o dinheiro, estão se preparando para um futuro catastrófico, estão mandando um sinal para mim. Se você, olhando no retrovisor, você se arrepende de ter feito alguma coisa ou, quem sabe, deixado de fazer alguma coisa? Eu me arrependo de ter trabalhado demais. A pandemia representou para mim, ela me obrigou a perceber que eu estava colocando minha energia no maior, mais veloz, maior, mais gigante, mais dinheiro. Eu sou fruto dessa mentalidade expansionista, extrativista, como um vírus. Agora eu emprego meu tempo mais em educar, em conversar, em tentar resolver problemas de empreendedores, em sentar e discutir com eles como que a gente pode resolver determinados problemas que eles estão passando nos seus negócios. E a última pergunta, para descontrair, depois de uma coisa pesada, né? Que é a fórmula para uma festa, ou melhor, uma balada boa aqui em São Paulo? Tipo... Drogas, gente esquisita e música boa. E também a gente tem feito um bloco, assim, que a gente solta no final do mês, que é os entrevistados perguntando coisas para os jornalistas. Eu quero saber Enfim, como está a sua saúde mental, como que você está se sentindo, se você está com medo, se você está, putz, a como que a gente tua passa saúde por... mental está abalada, se você precisa conversar, como que na tua dimensão humana, não como jornalista, mas como na tua dimensão humana você está. Putz, eu daria uma resposta de uma hora aqui, viu? É difícil, né? Tem momentos que, como, tipo, eu vou ter que falar como jornalista, porque eu trabalhei muito durante a pandemia. Acho que o jornalismo acabou sendo um serviço social. Sempre é um serviço social, mas acho que na pandemia é mais ainda. E eu procurei olhar, tipo, por esse lado, sabe? De estar numa situação que dá medo. Eu fico com medo, às vezes eu acho que o mundo tá acabando, assim, tipo, sinceramente. Porque tá, né? Tá num processo já de se decompor, na minha Hum, opinião. E não sei, às vezes parece que é o apocalipse, mas, tipo, pra tentar sair desse lugar, eu
eu olho que, tipo, meu, vou aproveitar esse momento para usar o poder de jornalista e trazer informação para as pessoas, conversar com pessoas como você, ou o Safat, ou tipo, a gente conversa com um empresário, com um filósofo, com um economista e pega o olhar de muitas pessoas sobre isso e faz eu me sentir melhor. Então, acaba sendo um escape, assim, da realidade, eu acho. Uma coisa que Tá? achei positiva de um efeito colateral do governo que a gente está vivendo é que finalmente a imprensa voltou, a gente começou a entender como é um serviço básico e essencial, né? Então eu estou Demais. pagando por mais assinaturas de jornais e de sites e de revistas, inclusive na gringa. Eu estou valorizando cada vez mais a fonte. Eu estou cada vez mais agradecendo a você por estar na frente e nos trazendo informação como sociedade. É engraçado porque a profissão de jornalismo, desde a década de 90, ela estava em baixa, porque a gente ficava, a internet vai. Todo mundo hoje É, produz conteúdo, então o jornalista não é mais necessário. E o jornalista hoje é um curador. Então, obrigado, viu?